Bem-vindo a todos a mais um vídeo do Clube do Apostador. Hoje nós vamos trazer o tema, o handicap asiático nas apostas esportivas. É um termo que muita gente não entende. Esse vídeo tem a intenção de alcançar aquelas pessoas que são iniciantes nas apostas esportivas, que não entendem esse mercado que é tão profissional, onde a maioria dos profissionais eles utilizam esse mercado. Qual a intenção do handicap asiático em linhas gerais? O handicap asiático ele vem para corrigir um desequilíbrio entre os times, seja ele pré-partida ou durante a partida. Vou dar um exemplo para clarear a mente de vocês. Um jogo entre Flamengo e Cabo Friense. Isso pré-partida. Suponhamos que está pagando uma odd de 1,20 para o Flamengo na vitória e 10 para o Cabo Friense. Convenhamos que não faz sentido entrar numa odds dessa, teoricamente, claro. Então, você pode atribuir o mercado asiático, o handicap asiático foi o Flamengo pagando aí cerca de 1,70, o handicap asiático menos 1. É como se o Flamengo entrasse já perdendo de um gol na partida. É para tentar equilibrar essa balança entre os dois times. Provavelmente na prática seria um menos 2 asiático, né? Um handicap menos 2, mas vamos considerar como um que é o mais usual, né? O menos 2 é muito absurdo. Vamos lá, mas pode ser durante a partida também. Vamos dizer que o Flamengo estiver jogando com um time de porte significativamente equilibrado com ele. Um Flamengo e um Atlético Mineiro. Isso contando no período que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, vamos supor que está jogando Flamengo e Atlético Mineiro e os dois estão bem equilibrados. O handicap asiático lhe proporciona um handicap 0.0. O handicap 0.0 proporciona que se terminar empatado, seja qual for o valor, o seu investimento é devolvido. Geralmente um jogo equilibrado desse vai ser tanto um handicap 0.0 como um handicap 0.0 a favor do Flamengo, como o Atlético Mineiro vai ser quase o mesmo valor, vai ter quase o mesmo valor de odds, né? Diferença muito pequena. Mas vamos supor que nesse mesmo jogo o Flamengo começa perdendo. O Atlético Mineiro faz um gol. Mas você olha assim, você não acredita muito na vitória do Flamengo. Você crê que ele vai empatar. Você tinha claro, a possibilidade de Flamengo vence ou empata, né? Mas o mercado asiático ele proporciona um handicap 0.0. Que a partir daquele momento, olha só que coisa louca. O handicap asiático se passa, é como ele zerasse o placar. Você olha para o placar e quando você vai atribuir um handicap asiático, você pega ele e anula o placar. Esquece ele, a sua visão. Olha como se tivesse 0-0 a partir daquele momento. Então, quando você atribuir um handicap 0-0 a favor do Flamengo naquele momento, se estiver pagando um valor justo, claro, 1,70, 1,80 para frente, a partir daquele momento, se nenhum dos times fizer um gol, a aposta é devolvida. Se a partir daquele momento o Flamengo fizer um gol e o Atlético Mineiro não fizer nenhum gol, se ele fizer esse gol, que naquele handicap exato que você fez, você foi vitorioso. Agora, atenção, se o Flamengo fizer um gol e o Atlético Mineiro fizer um gol, voltou a empatar, convenhamos, né? Por mais que no placar lá, bonitinho, esteja 2-1, mas o handicap, atenção pessoal, atenção, o handicap é como zerasse o placar daquele momento e você seguisse a partir de então. É como aquele casamento onde você perdoa a traição. Perdoou, zerou o cronômetro e o placar. Então vamos lá. Mas se você tivesse atribuído um handicap, que vai ser explicado aqui, pessoal, calma, não se assuste com o termo. Se você atribuir um handicap a favor do Flamengo, nesse exemplo ele está perdendo de 1-0, se você colocou o handicap 0.0, vírgula, menos 0,5. Senhores, esse termo matemático parece ser muito complexo e não é. Daqui a pouco você vai ver na prática, fica mais fácil. Você vai ver que a partir daquele momento eu estou afirmando que o Flamengo, metade da possibilidade dele empatar e metade da possibilidade dele tem que vencer. Loucura isso, né? Mas trocando por miúdos. Se a partir daquele Flamengo, daquele momento, o Flamengo
Se ele não vencer, a partir daquele momento ele não vencer, lembre-se que o placar zerou. Se ele não vencer, metade da sua aposta vai ser devolvida e metade vai ser perdida. Você vai perder metade do seu investimento. É isso que vai acontecer. Agora, se o Flamengo fizer um gol e o Atlético Mineiro fizer um gol, voltamos novamente para a estaca zero e você continua perdendo metade. Agora, se ele fez um gol a partir do momento que você atribuiu esse handicap, aí você é vitorioso. Então, agora vamos para a prática. Vamos logo para a prática, para ficar mais fácil para vocês. Segue comigo. Dando continuidade aqui ao nosso exemplo. Aqui, se fosse Flamengo versus Atlético Mineiro. No primeiro exemplo, os dois estão no 0 a 0. Se você atribuir o handicap 0.0 a favor do Flamengo, ou 0.0 a favor do Atlético Mineiro, se vitória do Flamengo, green. Se empate, reembolso, se é reembolsado. Se terminar 0 a 0 ou o empate, seja qual for o placar, é devolvida a sua aposta. E derrota, red, claro. Do mesmo jeito, do outro lado, a mesma lógica. Usando esse jogo como parâmetro aqui, para mostrar de forma real como acontece, vamos supor que o Real Potosí e o Royal aqui, vamos supor que se fosse Flamengo e Atlético Mineiro. Supor que ele estava equilibrado aqui no jogo. E você atribui o handicap 0.0 a favor do Flamengo. 0.0 a favor do Atlético Mineiro. Vamos supor que você vá aqui no Flamengo. Se é flamenguista, você acredita na vitória do Flamengo aqui. Se terminar empatado, senhor, qual seja o placar, a sua aposta é totalmente devolvida. Atentos. Totalmente devolvida se terminar empatado, seja qual for o valor. Mas e se o cenário mudasse? Se o cenário aqui fosse outro? Vamos supor que se tivesse aqui o desenho péssimo. Se o cenário fosse esse agora. Se o cenário tivesse Flamengo, no caso esse exemplo aqui estamos trazendo para a nossa realidade do nosso esporte, né? Nosso Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo estivesse perdendo e você atribuísse esse handicap. O que é que significaria dizer se atribuísse? Senhores, é como se nesse momento que eu falo isso, é como se esse placar aqui, ó, ele passasse a não existir mais e voltasse a ser 0-0. Espero que vocês tenham compreendido. No momento que eu atribuí o handicap 0-0, é como se fosse a partir desse momento. A partida como se tivesse começado a partir desse momento. Lógico que o tempo não retroage. O tempo não vai voltar. Mas a partir desse momento eu estou dizendo que como se tivesse zerado o placar. Zerou. Então, se o Flamengo fizer um gol e o Atlético Mineiro não fizer, você vai ser vitorioso. Agora, se o Flamengo fizer um gol e o Atlético Mineiro for lá fazer outro, convenhamos que por mais que o placar termine teoricamente 2-1, mas depois que você atribui um handicap, significa dizer que terminou 1-1. Então a sua aposta é totalmente devolvida. Agora, dando continuidade, vamos para o handicap 0.0. Aí você atribuiu, né? O handicap 0.0 menos 0.5. Isso significa dizer o quê? No exemplo lá do... Vamos continuar sempre baseado no Flamengo e o Atlético Mineiro por enquanto. Que o Flamengo e o Atlético Mineiro, supondo por enquanto que está 0-0, aí você confia no Flamengo e diz, atribui o handicap 0.0 menos 0.5 a favor do Flamengo. Senhores, nesse exemplo aqui, se o Flamengo vencer green,
Se terminou empatado, você perde metade. Por quê? Aqui é como se você tivesse feito duas apostas numa só. É como se você tivesse colocado o handicap 0,0 e o handicap menos 0,5 na outra parte da aposta. Senhores, é como se você tivesse feito duas apostas em uma só. Metade da sua aposta, você disse que se terminasse empatado, seja qual for o valor, supondo que você saiba que é a partir daquele momento. 0 placar se tiver gol. Se não tiver gol, mantém do jeito que está. Então, venceu o green, empatou, perde metade, perdeu o red. Agora vamos ver do lado do Atlético Mineiro, que é o que você atribuiu que ele não era tão bom. Que ele era mais fraco do que o Flamengo. Aí muda. Olha o símbolozinho de mais. O menos é uma pequena desvantagem e o mais é uma pequena vantagem. Aqui, se venceu o green, né? E se empatou, ganha metade. Por quê? O 0-0 devolve, né? Devolveu. Terminou empatado, seja qual for o valor, devolveu. Suponhando que você entendeu que zerou o cronômetro, o placar a partir daquele momento. Não o cronômetro, senhores. Só o placar, tá? Zerou o placar a partir daquele momento. Então, se ele venceu o green, se empatou, ganha metade. E se perdeu, red. Aqui nesse exemplo, né? Um placar 0-0, né? Aqui, supondo, vamos mudar só os nomes fictícios dos times. Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos continuar nesse mesmo exemplo, essa mesma pegada. Aí você atribui o handicap 0,0, mais... Não, nesse caso aqui, nesse exemplo, não vai dar certo, tinha que ser o menos. Que retornando aqui para esse exemplo aqui vai dar certo. Vamos supor que aqui seja... Vamos só apagar esse placar, né? Vamos mudar esse placar. Vamos mudar esse placarzinho aqui ligeirinho. Vamos anular esse placar. Pronto. Vamos colocar aqui 0-0. Senhores, perdão aí pela demora, mas para quem não domina ainda esse mercado, é muito complexo. Então tem que ser feito devagar mesmo. Então vamos lá. Se você atribui aqui, vamos supor que seja Flamengo e o Atlético Mineiro novamente. Se você atribui que o Flamengo vai vencer a partir desse momento, né? Se você atribui que ele vai vencer a partir desse momento, e se ele fizer um gol, você é vitorioso. Se terminar 0-0, você perde metade. Atento, senhores. Se terminar empatado, seja qual for o valor, você perde metade. E se for do outro lado? E se for desse lado aqui? E se for desse lado? Se for desse lado, o que acontece? Se for desse lado, no caso do Atlético Mineiro, partindo da nossa ideia aqui, aqui ele ganha metade, porque o símbolo é demais. É como se ele tivesse a vantagem para ele. Então, ele ganha metade da aposta. Ele sai vitorioso. Senhores, e se tivesse diferente aqui na parte dos gols? E se tivesse aqui se o Atlético Mineiro tivesse um gol aqui e você atribuísse esse valor para o Flamengo, como se portaria? Senhores, como o ponto mais chave dessa aula, tudo se passa como se tivesse zerado esse placar. Zerei esse placar. Como eu falei, é igual casamento onde você perdeu o chifre. Volta tudo para a estaca zero. Aqui, se a partir desse momento não sair mais nenhum gol na partida, você perdeu metade da sua entrada, porque você utilizou o fator menos, né? 0,0, menos 0,5. Então,
você vai perder metade. Agora, se o Flamengo fizer um e o Atlético Mineiro fizer outro, volta para a mesma coisa. Você perde metade. Lembre-se, zerou o placar. Zerou. Então, voltou para a estaca zero. Agora, se o Flamengo faz um gol e o Atlético Mineiro não faz, e o Flamengo vence a partir desse momento, viu? Olha isso aí. Vence a partir desse momento, aí a sua aposta é totalmente ganha. E se você tivesse atribuído para o outro lado? Se terminasse o placar do jeito que estava, ele ganha metade do mesmo jeito. Então, entenda. Quando você atribui um handicap desse, você está dizendo que se terminar empatado a partir desse momento, você vai ser devolvido metade e vai perder metade. Porque se você olhar só para esse valor aqui, ó, se você olhar só para esse valor aqui, ó, se você olhar só para esse valorzinho aqui, que eu vou explicar mais adiante, né? Se você olhar só para esse valorzinho aqui, esse handicap menos 0,5, isso significa nada dizer do que? É Flamengo para vencer a partir desse momento. Ah, mas ele está perdendo de 1 a 0. Ele está perdendo. Mas zerou. Já era. A partir desse momento agora, se o Flamengo fizer um gol e manter esse gol e não levar, ele é vitorioso. Nesse caso aqui, abaixo. Nesse outro também ele é vitorioso. Agora, se terminar empatado, seja qual for o valor, nesse exemplo aqui, handicap 0,0 menos 0,5, aqui, se terminar empatado, seja qual for o valor, o empatado, senhores, não é naquele exemplo que eu tinha dado que estava 0, Flamengo 0 e Atlético Mineiro 1, Flamengo fez 1, não é que terminou 1 a 1 o jogo e o Flamengo perdeu a aposta. Não é isso. Lembre-se, é a partir do momento que você fez a entrada. Quando você fez a entrada, estava 0 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro. Se a partir do que você fez esse handicap a favor do Flamengo, e ele fizer um gol e manter esse gol, não levar, a sua aposta é vitoriosa. Perdão por estar sendo tão enfático, é porque eu vejo muitas dúvidas nos canais que eu visualizo por aí. Então, eu quero ser o máximo claro para que você possa aprender e sanar suas dúvidas. Seguimos. Então, recapitulando, o handicap 0,0 significa dizer que qual seja o valor que terminar empatado, é devolvido a sua aposta, né? Seja qual for o fator de empate, é devolvido a sua aposta. Lembrando que quando você atribui, se já tiver gols na partida, é como se tivesse zerado o placar. Isso é muito interessante, atente-se a isso. Isso é primordial para você continuar seguindo. Nesse outro exemplo, só recapitulando, senhores. Nesse outro exemplo, se terminar empatado a partir do momento que você atribuiu, se você usou o fator negativo, aqui a sua aposta vai ser metade devolvida e metade perdida. Se você utilizou o fator, o handicap 0,0, mas com fator aqui mais 0,5, se terminou empatado, você é devolvido metade e você ganhou metade da sua aposta. Vitorioso na metade e devolvido na outra metade. Então, só se atentar. Em regra, nós utilizamos mais esse, né? É pro favorito quando tomou um gol, mas está jogando melhor. Foi aquele gol de pênalti, aquele gol acidental, né? Um gol ali, mas o time está jogando melhor, está se portando melhor. Aí você vai lá, Flamengo tomou um gol do Atlético Mineiro, mas caramba, o Flamengo está jogando muito mais, está com mais posse de bola, está com mais qualidade técnica. Ele vai fazer um golzinho dele. Então, você pode colocar aqui 0 placar. E a partir desse momento, o Flamengo tem a oportunidade de vencer a partida. Se não venceu, terminou empatado, você só perdeu metade e metade é devolvida. É um mercado muito profissional, senhores. É um mercado muito utilizado. Para quem gostou aí, já se inscreve no canal, dá um like. No próximo vídeo eu vou falar sobre o handicap 0,5, fator negativo e fator positivo, e o handicap -1 e +1. Espero vocês no próximo vídeo. Senhores, tamo junto.